Entrevista está no ar. Muito bem, nosso Relógio Entrevista, mais uma edição do nosso Relógio Entrevista. E como eu sempre costumo dizer aqui, a nossa produção sempre buscando temas interessantíssimos para levar para os nossos ouvintes, né? Hoje nós vamos conversar mais um assunto importante. Ontem foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Mas, na verdade, o mês todo ganhou uma campanha em prol dessa causa. O Abril Azul. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a empresária, autora do livro Mãe Antifrágil e Mãe de 3 Filhos com Autismo, Rita Quester. Será que eu pronunciei o nome dela certo? Oi, Rita, bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes da rádio. A pronúncia é essa mesmo? É Quester? É Quester, está corretíssimo. Obrigado por atender a nossa produção, tá bom, Rita? Eu que agradeço, Cláudio, por abrir espaço e dar voz a esse tema que é tão importante. Extremamente importante. Rita, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte. Para começar, conta para os nossos ouvintes aqui quais os desafios que você teve e tem, né, de criar 3 filhos com autismo. Cláudio, um dos maiores desafios para mim foi, sem dúvida, o acesso à rede de terapia. 3 filhos autistas ao mesmo tempo exigia ali um acompanhamento multidisciplinar completo. Fono, terapia ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. E esse seria o cenário ideal para o desenvolvimento deles. Mas isso era completamente inacessível para mim na época. Os custos são altíssimos, né? E a estrutura pública até hoje, ela não dá conta de atender todas as necessidades que um autista tem. Então, a alternativa para mim na época foi estudar e buscar desenvolver em casa essas atividades. Eu fazia o que eu podia, mesmo sem ser uma profissional da área, e isso, claro, não é o cenário ideal, mas é a realidade de muitas famílias no Brasil. Falta de recurso e principalmente a falta de informação qualificada para orientar os pais. E um outro ponto que eu gosto de explicar aqui como um dos maiores desafios que quem tem autista nível 2 ou nível 3 de suporte vivencia muito, que é o ponto extremamente desafiador que são as crises de desregulação, como comportamento de autoagressão, explosão emocional, que são profundamente desgastantes, né? Elas deixam não só o autista exausto, mas também o seu cuidador. Sim. E é algo que mexe com todo o equilíbrio emocional e físico da família. Bom, e aí eu a já... gente... Oi? Não, sim. Desculpe te interromper. E aí eu já emendando aqui na segunda pergunta que tem a ver com o que você está dizendo. Como é que você lidou com esses desafios, né? As dificuldades? Sim, olha, isso é uma pergunta fantástica, Cláudio, porque eu tive um privilégio que mais de 80% das famílias atípicas no Brasil não têm, infelizmente. Sim. Eu tenho um marido presente e uma família que foi e continua sendo uma verdadeira rede de apoio. Ótimo. E isso faz toda a diferença, né? Sim, toda. Meu marido, ele esteve do meu lado nos momentos mais difíceis, madrugadas sem dormir, nas crises, nas decisões de escola, medicação, terapia. E a minha família foi meu alicerce emocional e prático, sempre ali do meu lado, sempre apoiando. E sem esse apoio, eu certamente não teria conseguido manter um mínimo de equilíbrio emocional e físico, especialmente nos primeiros anos, que são os anos mais difíceis. Mas Perfeito. Essa não é a realidade de 80% das famílias, infelizmente. Infelizmente. Rita, deixa eu te fazer uma colocação aqui. O nosso ouvinte Igor Soares de Copacabana, ele é pai de um lindo menino autista aqui. Está perguntando para você se teria uma dica de como promover a inclusão da criança com TEA na sociedade. É difícil, não? É difícil, mas é possível. Sim. Igor, bom dia, obrigada pela sua pergunta. A primeira coisa que eu te diria, Igor, é que a inclusão começa dentro de casa. De dentro para fora. Exatamente. E ela precisa ser levada para o mundo. Então, começa em casa e, a partir de nós, a gente leva isso para fora. Então, é preciso ensinar as pessoas sobre o seu filho, porque ninguém vai incluí-lo se não entender quem ele é. Exato. Fale com a escola, com a vizinhança, com a família, com os profissionais.
Explique o que ele precisa, o que ele sente, o que ajuda e o que o atrapalha. E quais as informações corretas, né, circulando, tem mais chance de acolhimento. Perfeito. E importante também, Cláudia, a gente passar aqui para o Igor. Não se desculpe por quem o seu filho é, Igor. O autismo não é um erro a ser consertado, né? Ele é uma forma diferente de ver o mundo. E a sociedade ainda tenta encaixar todo mundo no mesmo molde. É verdade. Mas a inclusão verdadeira não é essa. A inclusão verdadeira é a gente aceitar as diferenças e aprender a lidar com elas. É verdade. Bom, e eu vejo até de uma outra forma também, Rita, se você me permite, onde você, pai, né, como você, mãe, Rita, vocês são escolhidos, não pode se sentir culpado de nada. Vocês foram escolhidos para lidar com essa situação. As coisas não acontecem por acaso, né? Deus tem um desígnio para nós. Então, Ele escolheu vocês para que tenham essa missão, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Na sua visão, Rita, qual a importância da campanha Abril Azul de conscientização sobre o transtorno do aspecto autista? Ah, perfeito, Cláudio. O Abril Azul, ele vai muito além de uma campanha, né? Um movimento de sensibilidade e dignidade. Sim. Ainda existe muita desinformação, Cláudio, e muito preconceito sobre o autismo. Muito, infelizmente. Né? Principalmente quando nós falamos dos adultos autistas. Sim. Muita gente fala autismo, mas pensa em crianças autistas. Mas aonde estão os autistas adultos, os autistas idosos, né? Tem muito preconceito quando eles crescem. Então, essa campanha é um movimento para dar visibilidade e voz a esse tema. É um mês onde a sociedade é convidada a ouvir, a aprender, a acolher. E quando eu falo de sociedade, eu falo de escola, empresa, serviço de saúde, transporte, comércio. Exato. Não basta só soltar uma hashtag Abril Azul. Exato. É preciso realmente se envolver nesse movimento. Exatamente o que eu ia falar aqui. É se enganjar na campanha, entrar com vontade mesmo na campanha, não só acompanhando o hashtag aí, porque acaba ficando muito popular, muito comum e muito modista, né? Exatamente. Quem tá dentro é bonito soltar essa hashtag agora em abril. Difícil é as pessoas se engajarem, se envolverem na inclusão o ano inteiro. Exatamente. Rita, infelizmente o tempo do rádio não nos permite alongar aqui. Para fechar, você tem um último recado para os pais e mães que estejam vivendo uma paternidade ou maternidade atípica? Fique à vontade, por favor. Claro, Cláudio. Olha, se eu pudesse olhar nos olhos de cada pai, cada mãe ouvinte aí da rádio, eu diria, vocês estão fazendo o melhor que pode. E isso já é muito. Eu sei que é solitário, cansativo e às vezes é até desesperador, Cláudio. Sim. Mas também eu sei o quanto essa jornada te transforma e a gente sai muito melhor e muito mais forte. A gente evolui junto com os nossos filhos. Exatamente. Então não encare isso como um problema a ser resolvido. Ele é um ser humano único com um mundo particular que precisa ser compreendido e não corrigido. Então, pais, sigam nessa jornada, sabendo que vocês estão fazendo o melhor que podem e busquem apoio, porque isso também é muito importante. Cuidar de quem cuida, senão a gente não consegue dar o melhor para os nossos filhos. Rita, não está aqui no meu script, mas eu vou pedir permissão aqui à nossa produção para fazer uma colocação aqui. Aonde os nossos ouvintes podem encontrar o seu livro Mãe Antifrágil? Ah, que bom, Cláudio, você colocar essa questão. Cláudio, no meu site é o www.ritaquester.com.br. Ali consegue ter acesso tanto ao livro físico quanto ao livro digital. E também através do meu Instagram, que é o ritaquester.oficial. Mas também está disponível na Amazon, na Hotmart e em várias outras plataformas. Tá, você pode só repetir, por gentileza, devagarzinho o endereço? www, vai. Rita Quester. Posso soletrar aqui para facilitar? Por favor. É K de quilômetro, então é KUESTER. Isso. .com.br. Perfeito. Rita, muito obrigado pela sua participação. Espero que a gente volte a conversar mais vezes. Dê um beijo enorme aí com todo carinho e respeito aos seus filhos e a todas as mamães que estão nos ouvindo agora. Muito obrigado, hein?
Obrigada, Cláudia, a você, a Rádio Relógio, e um beijo em todos os ouvintes e todas as mães atípicas. Sintam-se abraçadas e acolhidas. Obrigado. Tá aí, gente, eu conversei com a empresária e autora do livro Mãe Antifrágil e Mãe de 3 Filhos com Autismo, Rita Quester, sobre a campanha Abril Azul e a conscientização sobre o autismo. Bom, agradecendo a Rita, eu quero lembrar a você que ficou interessado nessa entrevista, quer ouvir de novo. Essa entrevista vai ficar disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais.